Fala comigo, Vascão, tudo bem? Meu nome é Marco. Hoje tem Vasco, hein? Boa Vista e Vasco se enfrentam em Bacaxá às 8h30 da noite. 8h30 da noite, Vascaíno. Amanhã é feriado? Não, né? Pois é. Esta é a forma como a Ferge e os clubes associados tratam o produto Campeonato Carioca. É nesse nível aí. Mas vamos lá. Antes disso, já sabe, né, Vascaíno? Deixa o like, isso é muito importante para o YouTube divulgar o vídeo para mais vascaínos. Comenta, compartilha e se quiser me dar uma moral aí maior ainda, se inscreve no canal. Recordar é viver. É isso, vascaíno. Boa Vista e Vasco se enfrentaram em 2025 pela terceira rodada do Campeonato Carioca e o jogo terminou empatado em 1-1. O Vasco entrou em campo com o time reserva, tá? E saiu perdendo, né? Nesse lance aí que você viu, onde o grande Souza, que teve a oportunidade de vir jogar no Vasco várias vezes e refugou, e quando veio foi para fazer esse papelão aí. E o garoto Wallace, lateral esquerdo, que substituiu o Vitor Luiz. Olha, o Vitor Luiz já não prestava em janeiro do ano passado. Imagina o ano mais velho, né? No início, janeiro não, lá no início do ano passado. Imagina o ano mais velho. E de cabeça, após um bom cruzamento ali do Hugo Moura, empatou o jogo para o Vasco. O Vasco, na ocasião, fazia a sua terceira partida, a terceira partida com o time reserva, e alcançou o terceiro empate. Ainda não tinha vitória no campeonato. Tá muito diferente desse ano não, né? Então, partindo para esse ano, vamos lá. Não é provável escalação não, hein? Uma das poucas vezes que eu vi o GE cravar. É a escalação do Vasco. Olha a escalação do Vasco. Isso aí. Você vê ali que temos a novidade do Saldívia no lugar do Cuesta, tá? E o JP no meio de campo. Coutinho e Nuno serão poupados. E podemos observar também que o Andrés Gomes está titular, porém o DVD está entre parênteses ali. Então há dúvida entre Andrés Gomes e DVD. Eu pouparia o Andrés Gomes também. Mas Marco, por que o Vasco, após perder vergonhosamente para o rival, está entrando com um time misto? Está entrando com um time mesclado para enfrentar o poderoso Boa Vista? Porque quarta-feira, vascaíno, começa o Campeonato Brasileiro. Que isso, Marco? Quarta-feira começa o Campeonato Brasileiro. Você não sabia não, vascaíno? Por causa da Copa do Mundo, a CBF tirou 5 datas de todos os campeonatos aí, aqui do Rio de Janeiro. Foram 5 datas, encurtou o Campeonato Carioca e puxou o Campeonato Brasileiro já para janeiro. E a estreia é nada mais, nada menos contra o Mirassol, lá na casa deles. E o Mirassol esse ano, gente, continua fazendo uma boa campanha que fez no Brasileirão do ano passado, continua repetindo uma boa campanha, só que dessa vez no Paulistão. E você sabe, e vai concordar comigo, que o Campeonato Paulista é muito, mas muitas vezes melhor do que o Campeonato Carioca. Então, prepare o coração, vascaíno, porque já em janeiro começam as emoções do Brasileirão e espero que esse time de Pangaré jogue com uma postura diferente contra o Mirassol lá na casinha deles, tá? Mas brasileiro, vamos deixar para quando chegar a hora. Pelo Campeonato Carioca, o Vasco vai fazer aí a sua quarta partida, tem 4 pontos, uma vitória, um empate e uma derrota, e a tristeza é que o empate foi do time reserva contra o poderoso Nova Iguaçu, tá? Só que o time reserva não jogou, não se empenhou. Nunca vi reservas tão sem vontade, tão sem sangue quanto esses do Vasco. E logo depois perdeu para o rival da Gávea por 1-0, jogando totalmente acuado, dentro praticamente da sua área defensiva. Deu 2 chutes a gol apenas no primeiro tempo, tá? E só, mais nada, se limitou a defender. Se não fosse lá Jardim, você já sabe a tragédia que ia acontecer. Mas o fato é, vamos com esse time misto aí. O Diniz já vai ver como se comporta o Saldívia e o JP iniciando o jogo, principalmente o JP. E é isso, precisamos vencer, porque o Vasco está com 4 pontos, é o 4º colocado no seu grupo, tá? E
temos que pontuar, porque é apenas o Botafogo na última rodada. Temos agora o Boa Vista, tá? Mais um jogo contra um time pequeno. Vou botar aqui na edição porque agora eu esqueci. E a última rodada é contra o Botafogo. Tá salgada a pista, tá legal? Inestrosa, Marino Inestrosa chegou ao Rio, tá? E ficou aí, e o GE, óbvio, eu busco muita informação no GE, não aconselho pegar informação no Globo não, sempre falo isso nas minhas lives principalmente, mas, como eu sempre digo, para futebol, eu assisto na Globo, que normalmente ela transmite, e busco as informações ali no GE, tá? E eles colocaram lá que, como o Inestrosa sendo um cara marrento, tá? E, tipo assim, a frase assim, vou falar aqui mais ou menos. Cansei de ser legalzinho e não ganhar nada. Sou arrogante sim. Porra, pesado isso, né? Isso remete aos tempos de Romário, lá quando ele voltou da Europa, voltou campeão do mundo, tá? Com a seleção, e que metia essa para todo mundo, que eu sou bravo, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Tá? Só que quando você vai ler a reportagem, quando você vai ver o contexto que ele falou isso, aí você se surpreende. Dá só uma olhada no que realmente, o sentido do que ele falou. Sou ambicioso e ratifico isso com 2 títulos em dezembro. Sempre fui assim. Sempre me chamam de desumilde e arrogante. Mas tem que saber que para ganhar tem que ser assim. Estou cansado de ser humilde e não ganhar nada. Então, sim, sou arrogante. Sim, provoco, eu sou assim. Olha aqui, estou com 2 títulos. Brincadeira, né, vascaíno? E tem vascaíno que não acredita na Flapress. Acha que Flapress é só coisa de flamenguista. Não, a mídia toda, entendeu? Só as mídias que falam de Vasco, que pô, não detonam o Vasco. Toda oportunidade que as mídias tiverem de dar uma alfinetadazinha no Vasco, eles vão dar. Não tem jeito, tá? E é isso. O Vasco segue no mercado procurando atacante. O Brenner chegou, você já sabe, falou que praticamente recebeu uma ordem do Diniz para vir jogar no Vasco. E teremos aí um ataque veloz. Andrés Gomes pela esquerda, Brenner no meio e o Marino Inestrosa na ponta direita. Tá? Precisamos ali do arco, né? Porque as flechas nós teremos. Precisaremos do arco. Pode ser o Coutinho, pode ser o Nuno, que se você for parar para pensar aí, vascaíno, vamos lá. Léo Jardim, PH, Cuesta, Renan, Piton, Cauã Barros, Thiago Mendes. Chegamos no meio de campo. A zaga esquece, a defesa esquece, vai ser essa sempre. Cauã Barros e Thiago Mendes. Porra, para jogar com os outros 3, ó, já fechou 10. Inestrosa, Brenner e Gomes. Sobra uma vaga no time titular para o Coutinho e para o Nuno. É isso, vascaíno. Se a escalação do Diniz seguir a lógica para colocar esses 3 no ataque, e ele não pode abrir mão dos volantes para proteger essa defesa que ainda faz muita água, o Coutinho e o Nuno, um dos 2 vai sentar. Quem você acha que vai sentar? Quem você acha que vai para o banco? Mas não fica triste não, vascaíno, porque eu sempre defendi que o Nuno não é ponta direita, o Nuno é meio atacante. E ele sempre deveria ter revezado com o Coutinho. Porque quando um cansasse, o outro entraria descansado, manteria a qualidade técnica no ataque ali do Vasco. E nesse esquema aí, que eu estou visualizando, espero que o Diniz enxergue dessa forma, não vai ser mais necessário o Coutinho e o Nuno ficarem indo buscar a bola lá na defesa, lá no meio dos zagueiros, para iniciar a construção ofensiva. Porque você reparou aí contra o rival da Gávea, tanto o Nuno quanto o Coutinho, muito mais o Coutinho ia lá na defesa buscar a bola, ou ele tinha que conduzir até intermediária ofensiva, óbvio, perdia a bola no meio do caminho, ou ele já tinha que tentar um lançamento já dali da meia-lua da área do Vasco. Não dá, né? Ainda mais contra um adversário qualificado quanto era o rival da Gávea. Não deu certo, não funcionou, tá? Vascaíno, é isso. As notícias do Vasco, você já conhece praticamente todas. Temos aí a estreia, temos aí o jogo contra o poderoso Boa Vista, tá? O Boa Vista tem 6 pontos no grupo dele, tá? É o segundo ou terceiro colocado ali com 6 pontos. O Botafogo tem 9, venceu o Bangu, tá? Nos ajudou, manteve o Bangu com 6 pontos.
E se o Boa Vista vencer, vai a 9. Então não fique pensando que o Boa Vista vai jogar recuado não, com medo do Vasco, porque ó, não vai. E hoje em dia, só quem tem medo do Vasco é o vascaíno, né? Porque a gente tem medo de passar vergonha com esses pangarés aí. Vascaíno, se chegou até aqui e não deixou o like, há tempo ainda, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um abraço e saudações vascaínas.